Hoje nós celebramos uma das liturgias marianas mais importantes da Igreja, talvez a mais importante. A Imaculada Conceição de Maria não é um nome, nem um título, é um estado de vida. É a própria existência de Maria. Imaculada significa sem a mácula, sem a marca, sem a mancha do pecado. Conceição, concepção. Maria, ao ser concebida, no momento da sua concepção, ela já não tem, ou melhor, ela já tem a graça de Deus infusa, infundida nela, sem nenhuma proximidade com o pecado. Aliás, Maria já era sem pecado no pensamento de Deus. Deus vai pensando durante a história o momento em que alguém preparada para acolher a divindade em seu ventre. Então nós celebramos a liturgia mariana, em que permite que o divino, que o eterno, assuma a nossa carne, a nossa existência, a nossa humanidade. Hoje nós temos dois diálogos, um na primeira leitura e outro no Evangelho. Na primeira leitura do Gênesis, a mulher faz afirmações. Adão também faz afirmações. Quem faz perguntas é o inimigo, prefigurado na imagem da serpente. Eva e Adão fazem afirmações. Deus diz que nós não podemos comer do fruto da árvore que está no meio do paraíso. E o inimigo vai fazendo perguntas para seduzir. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer dos frutos do paraíso? No Evangelho, ao contrário, o anjo faz afirmações e Maria faz perguntas. As perguntas, as dúvidas são fundamentais. Uma pessoa que não tem dúvidas, que só tem certezas, é um perigo. Ela passa a não aprender. Maria então faz perguntas. Como isso poderá acontecer? Maria fica perturbada. A palavra perturbação não é como nós entendemos, pessoa perturbada, confusa, né? A palavra perturbação vem de turvar, mexer por dentro. A água, quando é mexida, ela vai sendo movimentada. Maria fica mexida por dentro, perturbada com aquelas palavras e começa a pensar. E como não tem respostas e certezas, Maria faz perguntas. Uma fé que não é permeada por perguntas é uma fé inconstante, é uma fé que não vai chegar à maturidade. Quando nós afirmamos intuições humanas como se fosse fé, nós criamos um problema sério para a igreja e para as pessoas. Maria vai perguntando. Deus não se incomoda quando nós fazemos perguntas, quando nós questionamos. O próprio Jesus vai perguntar: meu Deus, por que me abandonaste? A pergunta é fundamental para que nós chegamos ao fundamento da fé e da resposta. Por que essa liturgia é importante para a igreja? Porque se antes o desejo de Adão e Eva é tornar-se iguais a Deus, vocês serão iguais a Deus. Deus tem inveja da sabedoria de vocês? Tem perigo não? Serão iguais a Deus. Então o ser humano deseja ser igual a Deus. Quando coloca Eva, gente, não é só a mulher não. Está falando da dimensão afetiva, sentimental do homem. Quando Adão dominava sobre tudo, Adão, Deus disse, encontre uma semelhante igual a você. Adão não encontra ninguém igual a ele. E quando Deus faz a mulher do lado de Adão,
matéria da matéria dele, Adão diz: agora sim, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então a mulher, mais que uma parceira de Adão, é o seu lado afetivo, é o lado sentimental, é o lado da busca, do desejo. Então Adão deseja ser igual a Deus. No diálogo de Maria, que faz perguntas, nós temos a via contrária. Se o homem e a mulher desejam ser iguais a Deus e não pode, no diálogo de Maria, Deus se faz humano como nós. A igreja tem uma linguagem teológica interessante, né? Que Deus então vai experimentar ser humano, já que nós somos criados à sua imagem e semelhança a partir de Maria. Vocês entenderam, né, gente? No pecado, o homem e a mulher querem ser iguais a Deus. Na pergunta de Maria, no questionamento, ela vai permitir que Deus faça o contrário, que Deus se faça humano como nós. Deus quer experimentar como é ser humano. Ou seja, o desejo do ser humano é querer ser completo. Querer ser igual a Deus, não é possível. Nós podemos e devemos querer experimentar de onde nós vimos. Há um desejo nosso de eternidade. Não é eternidade para o futuro, mas algo que nós já fomos no princípio e não temos consciência. Então Maria vai dizendo gradativamente, perguntando, questionando. Quanta gente tem espalhado por aí ideias, imagens próprias, como se fossem de Deus. É vontade de Deus. Deus fez isso. E às vezes nós queremos correr atrás dessas manifestações que são puramente humanas. O Papa Leão já conseguiu um grupo de adversários. Sempre tem os do contra, né? O Papa Francisco tinha os do contra ele, né? Agora já tem os do contra o Papa Leão. Que o Papa Leão, gente, ele vai purificar a catequese da igreja e a doutrina da igreja, tirando de Maria alguns títulos que os humanos colocaram e que Deus não colocou e que Maria não atribui a ela mesma. Numa liturgia mariana como hoje, cabe uma catequese mariológica. Olha eu gastando a minha teologia aqui, gente. Lógica vem de estudo. O estudo da função de Maria no plano de salvação. Outro dia na comunidade Nossa Senhora das Graças, eu falei lá, eu vi que uma meia dúzia ficou de cara amarrada para mim, questionando o que eu estava falando. Vou aproveitar hoje e repetir de novo, né? Diz que Maria é corredentora. O ser humano, a piedade popular, colocou em Maria o título de corredentora. O Papa diz: Maria não é corredentora. Redentor é somente um, Cristo. O Redentor é aquele que vai resgatar o escravo pagando um valor em dinheiro. Cristo não nos compra por dinheiro, Cristo nos resgata pelo seu próprio sangue. Na cruz, Jesus é Redentor. Redenção significa alguém que vai resgatar comprando, e Cristo comprou com a própria vida e com a ressurreição a humanidade. Maria não morre na cruz. Morre, gente? Morre, gente? Quem morre na cruz? Quem é redentor? Maria é corredentora? Não. Maria tem o título, o dogma de fé, verdade de fé, maternidade divina. Maria faz Jesus nascer, ser humano como nós. Não é Maria quem faz Jesus morrer na cruz. Então o Papa sabiamente vai dizer: corredentora não cabe a Maria. Entenderam por que Maria não é corredentora, gente? Porque somente ele
morreu na cruz. Como é que Maria colabora com a morte de Cristo? Primeiramente, gerando em seu ventre, cuidando dele, ensinando, educando, acompanhando até o pé da cruz. E João vai dizer no Evangelho: ao pé da cruz estavam algumas mulheres e Maria, a mãe de Jesus. E lá na cruz, antes da morte, ele olha para o discípulo amado e diz assim: esta é a tua mãe. E diz a Maria: este, representando a humanidade, é o teu filho. Então, gente, troquemos a criação humana de corredentora e acolhamos a maternidade de Maria. E o Papa Francisco, como um bom mariano, devoto de Maria e de Nossa Senhora Aparecida, ele vai reformar a oração da consagração, colocando em Maria o título de cooperadora. Maria coopera, operar, Maria opera, Maria trabalha no plano de salvação. Aí o Papa vai usar o nome de cooperadora, não corredentora. Tem muito teólogo aí que fez doutorado que questiona o Papa. Dá a impressão que o que a igreja ensina é contrário. Deveria se perguntar, gente, por que o Papa pergunta, os cardeais perguntam? Olha a história da igreja e vai perceber. As afirmações, como eu disse há alguns minutos, é um perigo. Por isso que é bom questionar e perguntar, para chegar ao fundamento da fé. Enquanto Adão e Eva se escondem de Deus, Maria se apresenta. O ano passado eu falei isso e repito de novo. Há muita gente escondendo de Deus. Esconde de Deus porque a vida não condiz com a verdade, com a justiça e com a paz. Aí se esconde de Deus. Mas Deus te procura. Onde estás, Adão? Comeste do fruto? Adão fala assim: a culpa é sua, Senhor. Porque a mulher que o Senhor me deu, ele culpou primeiramente a Deus. A mulher que tu me deste, a culpa é tua. Eu estava tão feliz lá. Aí culpa Deus e culpa a mulher. E Deus pergunta à mulher: comeste do fruto? Ela culpa quem, gente? A serpente é quem, gente? O demônio. E nós culpamos o demônio, né? A gente não se cuida. Ah, o diabo me tentou. O inimigo me tentou. Em parte, ele atenta mesmo, gente. Mas tome vergonha na cara e assuma a sua responsabilidade. Quantos de nós jogamos a culpa em Deus ou no diabo? E como Deus não quer conversar com o pecado, com o demônio, com o diabo, Deus fala assim: eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Ou seja, não serás feliz o ser humano que tem comunhão com o pecado. E Deus coloca em nós um sentimento enjoado, chamado arrependimento, remorso. Quem não sente remorso, quem não se arrepende, é um cara de pau. Então Deus coloca em nós o sentimento de arrependimento, né? Para você não ter nenhum tipo de felicidade em relação ao pecado. Aí Adão diz assim: ela será chamada de mulher, porque é a mãe de todos os viventes. E lá na cruz Jesus fala assim: mamãe. O que ele fala? Mulher, eis aí o teu filho. Mãe, se Eva é mãe dos viventes, porque Adão sozinho, o macho, não procria, e com o lado feminino procria, então Maria agora não é só mãe dos viventes, ela é mãe dos sobreviventes, ela é mãe dos ressuscitados. Então o Papa vai dizer: Maria é cooperadora com Jesus no plano de salvação. E diante de tanta graça que Maria vai
percebendo ao perguntar, ao questionar, ela responde o que, gente? Eu sou... Não. Eis aqui a serva do Senhor. A igreja é lugar de servos, gente. Não é lugar de servidos. A nossa comunidade, ela é feita de servidores. Estou aqui para servir. Dom Luciano Mendes de Almeida tem uma frase que vai se tornar o lema, já já vai virar beato e santo, né? Em que posso servir? Nós aprendemos com Maria a servir. E servir constantemente. E servir, gente, é difícil, viu? Falta reconhecimento, a gente não dá conta de muita coisa, perseguição, crítica, um monte de coisa. Aí você está no caminho certo. E para terminar, gente, a carta de Paulo aos Efésios está dizendo o seguinte, né? Importante entender isso. Que nós somos predestinados a sermos filhos adotivos de Deus desde a criação do mundo, lá no princípio. Nós já éramos filhos de Deus, veio o pecado, o ser humano quis ser igual a Deus. Filho pode ser igual ao pai, gente? Não. Pode imitar, né? Nas coisas boas. Fomos predestinados desde a criação para sermos filhos adotivos. Então, Paulo está dizendo, Maria nos permite resgatar o que lá no início nós já fomos predestinados a sermos filhos de Deus. Agora, o título de filho tem que ser colocado em prática, né, gente? Eu lembro da missa de ontem, quando aquele grupo de pessoas, né, das pessoas ricas, abonadas, elite, né, fariseus, saduceus, vão para o batismo de João Batista, né? Aí João fala assim, raça de cobra venenosa, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Não basta dizer, Abraão é nosso pai, produzir frutos que provem a vossa conversão. Então é na prática do dia a dia, sacramental, dominical, confissão, obra de caridade, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Não basta ter o nome lá no livro de batismo, certidão de casamento, de crisma, ou o padre ou a freira, o nome registrado lá que foi consagrado, isso não garante. O que garante é a vida frequente servindo a igreja. Que nós então, irmãos e irmãs, aprendamos com Maria a fazer da nossa vida serviço e missão.